Olá, alunos do terceiro ano, tudo bom com vocês? Professora Letícia falando de longe mais uma vez. Na videoaula de hoje nós vamos ter conteúdos do nosso volume 4 de português, matemática e ciências. Vamos lá? Vamos começar com português. Vou pedir para vocês abrirem o livro na página 24. A realidade nos textos jornalísticos. Então vamos lá. Troca de ideias. Essa é a reprodução de uma página de dicionário. Leia os verbetes assinalados e depois discuta com os colegas e o professor as questões aqui abaixo. Então ele pediu para a gente ler. Preconceber, preconcebido, preconceito, preconceituoso. Foram esses os verbetes que eles selecionaram e nos pediram para ler. Preconceber, preconceber, conceber antecipadamente. Preconcebido, concebido de antemão. Sua reação foi espontânea e não preconcebida. Preconceito, substantivo masculino, ideia pré-concebida, intolerância ou aversão, suspeita, má vontade gratuita. Contra pessoas, povos, crenças. O preconceito deve ser combatido com o esclarecimento. Preconceituoso. O que tem preconceito, preconceituosos. Então eles selecionaram verbetes para a gente entender da onde vem a palavra preconceito e preconceituoso. Você já conhecia o significado dessas palavras? Me contem aí, pessoal, se vocês conhecem, apareçam nas lives, me falem se vocês conhecem aí, já conheciam essas palavras. Preconceber, preconcebido, preconceito, preconceituoso. 2. Já leu, ouviu ou presenciou situações de alguém que tenha sofrido preconceito? Bom, eu já presenciei algumas ações com amigos negros e é muito chato. 3. Quem são as pessoas que geralmente sofrem preconceitos? Os negros, a gente sabe que sofrem muito preconceito, as mulheres, pessoas japoneses, né, os imigrantes, os latinos, né, a gente percebe que sofre muito preconceito aqui no nosso país, Brasil. Em sua opinião, por que há tanto preconceito e como combatê-lo? Bom, pessoal, aqui são assuntos que não dá pra gente conversar numa videoaula, né? Então eu vou deixar essa página 24 para vocês refletirem, ou se quiserem conversar com o papai e com a mamãe, ou se quiserem, toda segunda-feira eu estou na live do colégio do Zia Vila, às 15 horas eu estou. Toda segunda-feira, às 15, eu fico meia horinha online para tirar dúvidas, conversar um pouco com vocês, tá bom? Agora vamos estudar sobre reportagem, porque o nome desse capítulo é A Realidade nos Textos Jornalísticos. Então, vamos ler o texto da página 25 e ele vai até aqui, 26. Depois vocês vão fazer as atividades das páginas 26, 27 e 28. Todas relacionadas ao texto que nós vamos ler agora. Então, eu vou dar uma paradinha aqui só para beber uma água, porque o texto é longo, né? Enquanto isso, vocês vão pegando o livro, se vocês não estão com o livro. E vamos lá. Reportagem 1. Leia essa reportagem. Contra preconceito, garoto de 11 anos ensina respeito a toda a diversidade. Há um ano, o garoto Gustavo Gomes dava uma aula de igualdade racial e de cidadania em matéria da TVT que ganhou as redes sociais. A redação é de RBA, publicada em 3/11/2015, meio-dia 1. Última modificação, 3/11/2015, às 14 horas. Então vamos lá. São Paulo. Em novembro do ano passado, uma reportagem do seu jornal da TVT mostrava uma entrevista do garoto Gustavo Gomes da Silva Santos, que com apenas 10 anos deu uma verdadeira aula de igualdade racial e de cidadania. O resgate daquela reportagem marca o início de mais um mês da consciência negra, que é o mês que nós estamos comemorando agora, novembro. O vídeo das declarações de Gustavo já foi visto mais de 400 mil vezes no YouTube e no Facebook.
e o estudante recebeu prêmios como o Cidadão São Paulo, uma iniciativa do Catraca Livre. Sou negro, mas eu tenho 2 olhos, 2 braços e 2 pernas, 2 rins, um pâncreas, um fígado e tudo que você tem. Só o que muda é a cor da pele e a personalidade. O caráter é a única coisa que quase nada pode mudar, ensina o garoto. Gustavo, que é aluno do CEL Vila Curuçá, na zona leste de São Paulo, acompanhava as atividades de um projeto que promove a leitura de contos africanos e afro-brasileiros nas escolas da rede municipal, quando deu as declarações que encantaram e despertaram a consciência de muita gente. O garoto conta que a leitura dos contos africanos ensina a ser humilde, forte e a respeitar os outros. Gosto bastante da história africana, gosto de ouvir, gosto de contar e às vezes até de fazer. Se eu sou mesmo um afrodescendente, este afrodescendente gosta de contar histórias, de fazer histórias. Perguntado se as histórias contribuíram para que as crianças aprendessem a respeitar a diversidade, raça e cor, Gustavo surpreendeu mais uma vez e diz que os contos ensinam que ninguém vive sozinho, ninguém pode viver isolado. Todo mundo tem que estar num conjunto, numa equipe bem grande para a gente poder combater o preconceito, combater a fome, praticamente tudo. Frente às situações de racismo, Gustavo não se intimida. Vai ter sempre alguém que é racista, que vai ter uma opinião diferente. Por isso que eu gosto de aprender, não para poder debater com a pessoa, mas para mostrar para ela como é você ser negro, mudar o ponto de vista da pessoa e mostrar como se vê. Porque saber pedir, saber respeitar não é ser fraco. Ser fraco é não pedir, não respeitar, não ajudar, não para ser fraco. Isso sim é ser fraco. O menino aprendeu a ler aos 3 anos e aos 4 já assinou o próprio nome no RG. Ele conta que foi a mãe que ensinou a ter orgulho de ser negro. Sempre falei para ele sobre o preconceito que não tem que ligar para isso, que as pessoas todas são iguais, diz Dona Cícera. Na escola, Gustavo também se destaca, não só pela clareza na fala, como pela dedicação aos estudos. Desde que ele entrou aqui, nós já notávamos que ele era acima da média, afirma Ana Paula Guimarães, diretora do CEL Vila Curuçá. Além de aprender mais sobre a influência africana na cultura brasileira, o menino também participa do clubinho poético da escola. Esse é o dia de lembrar o que o preconceito traz. Esse é o dia de lembrar o que o preconceito traz. Nada, já que por dentro todos nós somos iguais. São alguns verbos do poema Consciência, escrito por Gabriel. Eu acho que o mundo seria bem melhor se cada um respeitasse a opinião dos outros. Contra preconceito é uma matéria, eu não vou ler tudo que está muito pequeno, mas quem tem o livro aí na mão consegue acessar e ler e saber mais sobre o Gustavo. Por isso que a gente fala sobre arte africana nas nossas aulas, a gente já conheceu os imigrantes, as heranças, né? Em história a gente vem estudando sobre a África, sobre a herança dos africanos dos dias de hoje, então tudo isso está relacionado, né? Então, pessoal, para ajudar aí, nós temos atividades de interpretação de texto. Então, vocês vão responder as atividades das páginas 26, 27 e 28, todas são relacionadas ao texto que acabamos de ler. E antes de finalizar, eu vou ler aqui. Reportagem, que é o que nós acabamos de ler, é um texto jornalístico que expõe informações sobre assuntos políticos, econômicos e sociais de interesse da sociedade de forma geral. É comum a presença de depoimentos, ou seja, a transcrição de comentários sobre o assunto. Vocês percebam que o texto inteiro tem falas do Gabriel, né? A pessoa que escreveu coloca falas do próprio Gabriel na reportagem. Isso se chama transcrição. É quando a pessoa falou e você vai escrever exatamente como ela falou. Então a gente está se aprofundando aí no assunto reportagem. Bom, o terceiro ano é isso, de língua portuguesa, páginas 26, 27 e 28. E agora nós vamos para o nosso conteúdo de matemática. Nosso conteúdo de matemática também é novo, né? Massa e capacidade.
Então, nós vamos estudar aqui sobre quilograma, grama e miligrama primeiro. Então, aqui na imagem vocês estão percebendo o quê? 350 ml, 300 gramas de biscoito, né? Não é 300, a gente vai aprender isso em língua portuguesa. A grama no feminino é a grama do quintal, é o matinho. Grama, quando a gente fala em quilo, em massa, a gente fala 300 gramas de biscoito, 350 ml. Então, agora a gente vai conhecer direitinho sobre isso. Breno e a mãe foram às compras. Vocês podem observar aqui no desenho que eles foram às compras. Quilograma, que KG, grama, G, e miligrama, MG, que é aqui, né? São unidades de medida de massa, de peso, né? O instrumento usado para pesar é a balança. Observe alguns tipos de balança usados no dia a dia. Nós temos a balança digital, que vocês veem em mercados, quando a gente vai pesar carnes, frios, e outros produtos. Balança analítica, a balança médica, né? Quando vamos ao médico, quando íamos, né? Isso é quando a gente é bebezinho que nós usamos essa balança aqui. E a balança de 2 pratos, que eu acredito que seja para quando for fazer o preparo de algum alimento, aí precisa ter a precisão no preparo de determinados alimentos e receitas. Página 36, a gente já vem aqui, ó, com atividades. Então, eu vou fazer a número 1 com vocês e eu vou ver aqui até onde nós vamos. Até a página 40. Por quê? Porque é o conteúdo que a gente já teve, já aprendeu, acho que lá no livro 2 ou no livro 3, eu não vou me recordar. Se eu estiver errado, estiver falando de conteúdo do quarto, peço desculpas. Mas vamos lá, vamos fazer a número 1 juntos. Eu vou pegar até a caneta preta para vocês identificarem melhor. Então vamos lá. 1. Qual é a unidade de medida de massa? Quilograma, grama ou miligrama é a mais indicada para expressar o peso dos objetos a seguir. Pão, normalmente a gente quilo, grama, então vamos colocar aqui grama e entre parênteses um Gzinho. E um clipes, vocês acham que um clipes é quilo, grama ou miligrama? Miligrama, né? Ele é muito pequeno. Miligrama. E miligrama, MG. Eu coloquei aqui para cima, pessoal, para não atrapalhar. E um par de patins? Eu acredito que um par de patins seja quilograma, que é representado pelo KG, que vocês devem já ter visto em muitos locais. E uma caixa de lápis de cor? Grama, né? Então, nós vamos escrever grama e colocar o G entre parênteses. E para ajudar, pessoal, a fixar esse conteúdo, vocês vão fazer as atividades 2 e 3 da página 36, 4 da página 37 e aqui na 5, ó, Pedro está ajudando a avó a fazer um bolo de cenoura. Veja a lista de ingredientes. 3 cenouras picadas, 3 ovos, 1 xícara de óleo, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 pitada de sal, 5 colheres de sopa de açúcar, 5 colheres de sopa de chocolate em pó, 2 colheres de sopa de manteiga e já me deu fome. Aqui no Saiba Mais, ó, as colheres recebem um nome de acordo com o seu tamanho. Então, para quem não sabe, agora descobriu. Então, vocês vão fazer as atividades das páginas 36, 37, 38, 39 e 40. Como é uma atividade nova, eu vou fazer a correção amanhã. Então, vão fazendo as atividades da maneira que vocês forem conseguindo. E na próxima videoaula de matemática, nós faremos as correções juntinhos, tá bom? Bom, é isso. Vocês estão lembrando, né? Língua portuguesa, reportagem 24 e 28. Matemática, das páginas 35, que são a explicação aqui que nós temos, as orientações. E as páginas 36, 37, 38, 39 e 40 são as atividades, tá bom? Então, agora vamos para o nosso conteúdo de ciências para finalizar a videoaula de hoje. Então, vamos lá. Bom, nós já vimos aí em ciências, né, as propriedades do som,
o som, né? Tem atividades aqui do Ciência em Ação que a gente não vai conseguir fazer e eu pedi para vocês fazerem as atividades das páginas 25 e 26. Agora nós vamos corrigir juntos, então vamos lá. Número 1. Complete as frases a seguir com as palavras do quadro. Então, vocês têm materiais, vibração e orelhas. O som é uma energia que resulta da vibração dos corpos. As orelhas são os órgãos que percebem os sons. C. O som se propaga por meios materiais, como o ar e a água. 2. Indique a propriedade do som relacionada a cada uma das informações listadas a seguir, escrevendo a letra correspondente. Então, quando for altura, A, quando for intensidade, I e quando for timbre, T. O mugido do boi da vaca é alto, né? Então, a gente coloca A. O som da sirene de uma ambulância é intenso, I. O assovio de uma chaleira é agudo, A, altura. O som do piano é diferente do som produzido pelo saxofone, pois são fontes sonoras diferentes, é o timbre, não é mesmo? O som do tic-tac do relógio é fraco, é uma intensidade, né? O som da sala de aula varia entre 40 e 80 decibéis, e intensidade. Página 26. Leia o cartaz de uma campanha de combate à surdez. No cartaz, pinte de azul o trecho sobre a importância da audição. Ouvir bem faz toda a diferença. Então, acredito que é esse aqui, né? Ouvir bem faz toda a diferença. E de vermelho, o trecho sobre como ocorre a perda da audição. É aqui, ó. A audição é o sentido, vamos ler juntos, que é o que está escrito aqui, eles aumentaram para a gente poder ler. Então, eu vou até pegar aqui a minha caneta vermelha para a gente sublinhar, né, o trecho de como ocorre, né, a perda da audição. Então, vamos lá. A audição é o sentido primordial para a comunicação humana e, infelizmente, cerca de 10 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência auditiva. Em muitos desses casos, a perda é gradativa, ocasionada pela idade, exposição prolongada a sons muito altos, entre outros motivos. Se você tem dificuldade em ouvir a campainha, o telefone tocando, em entender o que as pessoas falam ou apresenta zumbido no ouvido, é importante realizar uma avaliação auditiva. O fonoaudiólogo é o profissional com competência para atuar na avaliação e na reabilitação auditiva de pessoas em qualquer idade. Agora que nós lemos o trecho juntos, vamos circular, né? Vamos pintar de vermelho o trecho que fala. E o trecho que fala é que a perda é gradativa, tá aqui, ó. A perda é gradativa, ocasionada pela idade, exposição prolongada a sons muito altos, entre outros motivos. O trecho sobre como ocorre a perda auditiva. B. De acordo com... Aqui são conversas que, infelizmente, separados não é possível. Então, eu vou deixar essa parte aqui para vocês conversarem com o papai, com a mamãe, ou simplesmente refletirem sobre o assunto, ou, né, como sempre, convido vocês para aparecerem nas lives terceiro ano, para conversarmos, trocarmos ideia. Se tiver dúvida, apareçam, pergunte, que a Pro está lá toda segunda-feira às 15 para isso. Agora que finalizamos as correções de ciências, vamos entrar no conteúdo novo, a luz. A luz é uma forma de energia e é graças a ela que enxergamos o mundo ao nosso redor. Vou dar uma paradinha para beber a água porque o texto é longo e eu preciso me hidratar. Vamos lá. A luz é percebida pelos olhos, que são os órgãos da visão. Quando olhamos para um objeto, só conseguimos enxergá-lo porque a luz chegou até ele e foi refletida até nossos olhos
para, então, a imagem do objeto ser formada. Mas de onde vem a luz? A luz pode ser produzida pelo Sol, por outras estrelas, pela chama de uma vela, por lâmpadas. Essas fontes de luz são chamadas de luminosas, porque emitem luz própria. A menina vê parte da luz do sol refletida pela árvore. O sol é uma fonte de luz natural. A lâmpada é uma fonte de luz artificial. Já os elementos que não emitem luz própria, mas refletem a luz recebida, são chamados de iluminados. São exemplos a lua, uma árvore, uma cadeira, entre tantos outros objetos e elementos que estão ao nosso redor. Continuando. Propagação da luz. A propagação da luz, isto é, a forma como ela se desloca no ambiente, varia de acordo com o meio. Os meios transparentes, como o ar e o vidro comum, permitem a passagem total da luz, como nós vemos aqui na imagem da menina. Os meios translúcidos, como alguns tipos de vidro, permitem apenas a passagem parcial da luz. Os translúcidos permitem enxergar de forma borrada através dele. E os opacos, como uma parede, não permitem a passagem da luz. Né? Então tudo isso a gente já tá meio que já sabe, né? Um vidro totalmente transparente, muita luz, pouco, né? E aí vai. Os objetos opacos bloqueiam a passagem da luz, formando uma sombra. Os raios de luz propagam em linha reta. Por isso, quando colocamos um objeto opaco entre uma parede e uma fonte de luz, ele bloqueia a passagem de parte da luz, formando uma região de sombra. Isso também pode ser observado na parte mais iluminada de um quarto, quando raios de luz passam pela janela. Você já deve ter vivido experiências como essa, não é mesmo? Bom, pessoal, tem mais uma atividade aqui no Ciência em Ação que separados não faz sentido algum fazermos. E aí nós temos as cores da luz, saúde visual. Bom, nós vamos ler aqui, ó, as cores da luz e vocês vão fazer a atividade aqui, ó, da página 31, que vocês vão precisar aqui, ó, no Aprender é Divertido. Então vamos lá. As cores da luz. Embora a luz não pareça ter cor, ela é a soma de todas as cores do arco-íris. A cor de um objeto, por exemplo, é a cor refletida por ele. Quando dizemos que a cor de um objeto é vermelha, isso significa que ele absorve as demais cores e reflete a cor vermelha. Quando um raio de luz branca passa por um cristal, ele é decomposto em diferentes cores. Observe, ó, luz branca, vermelha, ó, prisma, tá vendo? Essa é a maneira que se formam os arco-íris. As gotículas de água presentes no ar funcionam como pequenos prismas. Quando a luz do sol passa por essas gotículas, ela é decomposta, mostrando suas cores na forma de um arco-íris. Bom, pessoal, aprender é divertido. Para comprovar que a luz branca é formada por várias cores, bom, é outra atividade que não podemos fazer juntos. Siga as orientações do professor e monte o disco de Newton presente no material de apoio. Né? Então, o disco de Newton recebeu esse nome em homenagem ao físico e matemático inglês Isaac Newton, nascido no século XVII. Foi ele quem descobriu que as cores do arco-íris são formadas pela decomposição da luz branca. Eu vou fazer essa atividade aqui na próxima videoaula de ciências, num vídeo especial que eu vou convidar a professora Luana. Então, até lá, vocês vão fazer aqui, ó, saúde visual. Os sentidos nos permitem interagir com o mundo ao nosso redor. A visão é o sentido que nos possibilita identificar se é dia ou noite, auxilia em nossa movimentação e facilita a execução de tarefas como vestir-se, alimentar-se, estudar e interagir com outras pessoas. Portanto, cuidar da saúde de nossos olhos é fundamental para manter uma boa qualidade de vida.
A seguir, você encontrará algumas dicas para manter sua saúde visual. Recorte as imagens da lateral da página e colhe-as nos espaços correspondentes a cada dia, completando. Então, a atividade de ciências de hoje é recortar aqui as imagens e colar no lugar certo, tá bom? Essa é uma atividade que eu não vou corrigir, eu vou deixar por conta de vocês. E na próxima videoaula de ciência, eu vou explicar num vídeo à parte como a gente completa esse disco de Newton, combinado? Até a próxima aula, terceiro ano. Tchau!